Meu amigo, minha amiga, mais uma vez quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus e dizer que estou muito feliz em tê-lo comigo para estudar mais um capítulo do livro de Daniel, nesta nossa série de estudos a respeito dos livros de Daniel e Apocalipse e as profecias do tempo do fim. No entanto, quero convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos elevar uma prece ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Rendemos-te graças, Senhor Deus, pelas bênçãos incontáveis que tem nos concedido e por mais esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. E suplicamos que teu Espírito Santo nos auxilie neste momento, que possamos compreender a verdade, que possamos nos preparar para a tua vinda e para o teu reino. São bênçãos que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje é Daniel, capítulo 10. Fala a respeito de Miguel, o grande príncipe. Na verdade, o capítulo 10 de Daniel, 11 e 12 fazem parte da última sessão do livro de Daniel. Ele foi dividido em 3 capítulos para não ficar muito extenso. E hoje nós vamos estudar a primeira parte desta última sessão do livro de Daniel. Observe que Daniel, ele teve até o presente momento 3 visões a respeito do tempo do fim, da história do povo de Deus, desde os dias de Daniel até a volta de Jesus. Nós estudamos Daniel, capítulo 2, e onde Daniel ali relatou ao rei Nabucodonosor a história do povo de Deus desde os dias de Nabucodonosor até o tempo do fim, através do sonho da estátua que Nabucodonosor teve. No capítulo 7, Deus apresenta a história do mundo novamente, desde os dias de Daniel até o tempo do fim, através daqueles 4 animais selvagens que saíam do mar. E, finalmente, em Daniel capítulo 8, nós estudamos a respeito da visão do carneiro e do bode, que também relatava a história até os dias da volta de Jesus. Pela 4ª vez agora, Daniel, ele também tem revelados outros detalhes acerca dos acontecimentos até o tempo do fim. Só que dessa vez não é através de símbolos, não foi uma visão de animais ou de estátua que Daniel teve, mas Daniel, ele recebe a visita de um anjo, e esse anjo, ele relata a Daniel o que haveria de acontecer até a volta de Jesus. Portanto, vamos iniciar nosso estudo então com Daniel, no capítulo 10 e o verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A outra tradução, Almeida Corrigida, diz uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. É lógico que Daniel, ele relatou a experiência da visão depois que ele teve a visão. E aqui, já no primeiro verso do capítulo 10, diferentemente das outras visões em que ele, a princípio, não havia entendido a visão e precisou que o anjo a explicasse, nesse caso ele já começa dizendo que ele teve a compreensão da visão toda. E agora ele vai descrever, no início do capítulo 10, como tudo aconteceu. Mas observe que o objetivo do capítulo 10 não é apenas relatar a visão parcial, mas a visão completa. No verso 14 do livro de Daniel está escrito: aquele anjo disse a ele: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Nós faremos o estudo
Nós dividiremos esse estudo, porque ele é um pouco longo. Vamos continuar a leitura do capítulo 10 de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Porque Daniel passou por esse jejum prolongado. E é interessante também aqui, mais uma vez, Daniel falando de oração. O jejum aqui era por motivo de oração. Nós encontramos Daniel, um exemplo, um servo de Deus, fiel a Deus, mas cujo segredo estava na comunhão que ele tinha com Deus. Daniel, no capítulo 2, ele e seus amigos rogam a Deus, oram a Deus, para que Deus pudesse dar a Daniel não somente a revelação do que Nabucodonosor havia sonhado, mas também a sua interpretação. E Deus atendeu a oração de Daniel. Em Daniel, no capítulo 6, quando ele foi quando foi ameaçado de morte se ele buscasse qualquer outro deus que não o rei, ele não pensou 2 vezes, 3 vezes ao dia orava. E mesmo na cova dos leões, estava em oração, e Deus o livrou da morte. Em Daniel capítulo 9 também, o capítulo começa com Daniel orando, porque já estava próximo o cumprimento dos 70 anos de cativeiro, quando Deus havia prometido libertar o povo de Israel, o povo de Judá, e nada estava acontecendo. Então, em resposta à oração, o anjo Gabriel, ele se apresenta a Daniel, ele explica o restante da visão que do capítulo 8 que Daniel não havia entendido e lhe dá também a profecia das 70 semanas. E agora, mais uma vez, Daniel ora a Deus. Por qual motivo? Já havia passado 70 anos desde que Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia. Daniel estava bem idoso, com quase 90 anos de idade, e ainda cumpria seus deveres como estadista naquela terra estrangeira, agora sob o domínio dos persas. Ciro, rei da Pérsia, havia emitido um decreto que permitia aos judeus voltarem e reconstruírem os muros e o templo de Jerusalém. Esse decreto está no livro de Esdras, no capítulo 1, verso 1 em diante. Lá encontramos: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E ele então autoriza o povo que volte à terra prometida e reconstrua o templo e a cidade. Isso aconteceu no primeiro ano de Ciro, pouco tempo depois da queda de Babilônia, que nós já estudamos lá em Daniel, no capítulo 5. O relato de Daniel, do capítulo 10, ocorre no terceiro ano do reinado de Ciro. O que aconteceu? Os samaritanos, que eram um povo vizinho de Israel e que ocupava ali aquela região de Jerusalém, próximo a Jerusalém, ofereceram ajuda para esta reconstrução, mas a oferta deles foi negada por causa da idolatria. Como vingança, eles levantaram falsas acusações contra os judeus e tentaram influenciar Ciro a retirar a sua ajuda e revogar sua ordem para reconstruir Jerusalém. O livro de Esdras, capítulo 4, versos 4 e 5,
revela isso. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, e inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Lembrem-se que o primeiro Dario, ele era medo. Esse Dario aqui é um descendente de Ciro. Portanto, foram décadas. Se vocês se lembram ainda da lição a respeito de Daniel 9, das 70 semanas, foram necessários 7 semanas de anos depois do decreto de Ataxerxes para que as tranqueiras e o muro de Jerusalém fosse reconstruído. Foram décadas de perseguição aqui, atrapalhando, obstruindo o trabalho de reconstrução da cidade e do templo. Portanto, Daniel, ele ficou muito feliz quando Ciro assinou o decreto permitindo a reconstrução da cidade e do templo. Mas agora havia um impasse. O seu povo estava sendo prejudicado e a reconstrução da cidade e do templo poderia ser frustrada. E tudo daria, vamos dizer assim, errado para o povo de Deus. Por isso, Daniel, que preferiu não voltar para Jerusalém com o seu povo, mas devido à sua idade e também à sua influência, talvez ele tenha entendido que ficar ali na Pérsia, ele seria de mais valor ao lado do rei, tendo a confiança do rei. Mas ele estava em oração durante 21 dias. E o que aconteceu ao término? No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu rosto era como berilo, o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Assim como na visão que Saulo teve de Cristo no caminho de Damasco, ele só teve a visão e ouviu a voz de Cristo. Os demais que estavam com Saulo, amedrontados, fugiram, deixando Saulo ali sozinho. Da mesma maneira, Daniel também ali, ele teve a visão, os que estavam com ele não viram, mas sentiram a presença de um ser celestial muito poderoso e temendo, fugiram e deixaram Daniel ali sozinho. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Os profetas, quando eles são tomados em visão, eles perdem as forças físicas. Isso já havia acontecido com Daniel, no capítulo 8. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: Não temas. Veja que interessante esta visão. Você se lembra nesse curso de ter estudado a respeito de uma outra visão muito semelhante a esta? Pois bem, está no livro de Apocalipse. Quem apareceu a Daniel na visão?
Veja só, vamos relembrar. No livro de Apocalipse, João, na ilha de Patmos, também recebeu a visita de um ser celestial. Ele relata este ser a partir do verso 12 do capítulo 1 de Apocalipse. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Veja que interessante a visão de Daniel e de Apocalipse. Em Daniel 10, ele diz que teve a visão de um homem. Em Apocalipse, João teve a visão de um filho de homem. Em Daniel 10, ele estava vestido de linho, vestes brancas. As vestes sacerdotais eram brancas e elas representavam pureza. E João viu também o filho do homem com vestes talares, ou seja, compridas até a canela ou até os pés, que representam também as vestes sacerdotais. Lembre-se que Cristo é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Daniel o vê cingido de ouro, e João também, ele tinha uma cinta de ouro, o corpo como berilo. Berilo é uma pedra semipreciosa que ela se apresenta em várias cores, azulada, esverdeada, amarelada e também alaranjada. Não existe essa descrição ali no livro do Apocalipse, porém, João vê o seu rosto como um relâmpago. O relâmpago, numa noite escura, ele ilumina todo o céu. E João vê o rosto como o sol na sua força, o sol do meio-dia. Olhos como tocha de fogo, Daniel descreve. E João descreve olhos como chamas de fogo. Pés e braços como bronze polido. E o bronze, ele também tem a cor de fogo. Ele é amarelo alaranjado. E em Apocalipse, os pés como bronze polido. Veja só, Daniel e João tiveram a visão da mesma pessoa. Daniel ainda afirma que a voz deste ser celestial era retumbante, ela ressoava como o estrondo de muita gente, e João, de maneira equivalente, comparou a voz como a voz de muitas cachoeiras, de muitas águas, uma voz ressonante. Vejam a reação de Daniel quando tem a visão. Cai sem sentidos, rosto em terra. E João diz que ele caiu aos seus pés como morto. Daniel agora descreve: Eis que certa mão me tocou, me disse: Não temas. No entanto, João diz que ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas. Este último detalhe mostra uma diferença entre as duas visões. Na visão de Apocalipse, foi o próprio ser celestial que coloca as mãos sobre João. No entanto, em Daniel, uma outra mão é que lhe toca. Ele diz: Não temas. Quem é este? Apocalipse continua descrevendo
quem é este ser celestial? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, que nós já estudamos, na Bíblia significa sepultura. Quem é esse que é o Alfa e o Ômega? Quem é esse que é aquele que vive? Não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. João teve uma visão do Senhor Jesus antes da encarnação, na forma que ele possuía celestial, não é? E aqui João, na ilha de Patmos, ele teve a visão de Jesus glorificado. Muito bem. Daniel, então, não é à toa que ele caia ao chão sem forças. Ele teve uma visão gloriosa do Senhor Jesus. Daniel, ele recebe a visita do Messias. Mas quem é que toca em Daniel? O texto diz: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Que palavras confortantes, não é? Saber que somos muito amados por Deus. Não somente Daniel era muito amado, eu e você também somos muito amados por Deus. O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus muito nos ama, por isso ele deseja a salvação de todos nós, não importa quão longe tenhamos ido no pecado. Ele convida a cada um de nós que o busquemos com arrependimento, confissão de pecados, orando a Ele, confiando nos méritos de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Continuando, ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui nós temos uma revelação importantíssima. No primeiro dia em que Daniel começou a orar, naquele período de 21 dias, no primeiro dia, Deus já estava respondendo às orações de Daniel. No entanto, só no 21º dia é que o anjo revela a Daniel o que havia acontecido. Vamos tentar entender por que Daniel precisou orar tanto. Daniel capítulo 10, verso 13, nós encontramos o seguinte verso: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Observem que aqui existem 3 personagens. Aliás, mais de 3. Existe o príncipe do reino da Pérsia, existe Miguel, existe aquele que falava com Daniel, aquele que colocou as mãos sobre Daniel, aquele que foi enviado no início das orações de Daniel. E existe também os reis da Pérsia. Quem obteve vitória sobre os reis da Pérsia? Quem é este que agora falava com Daniel? Não era mais Jesus. Jesus aparece para Daniel, Daniel cai como um morto sobre a terra, desmaiado, desfalecido, e um outro personagem toca Daniel e o levanta. E explica que ele, durante 21 dias, teve que lutar contra o príncipe da Pérsia. Não estava conseguindo vitória. Então, o próprio
Miguel vem em seu auxílio e agora ele obtém vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, os reis da Pérsia, eles estavam aconselhando Ciro, não é, a revogar o decreto da reconstrução de Jerusalém e do templo. E o anjo Gabriel, aliás, a esse que falava com Daniel, ele agora tenta fazer com que eles mudem de ideia e Ciro não revogue o decreto. Ele só consegue isso depois que Miguel aparece. Quem obteve vitória sobre os reis da Pérsia e falava com Daniel? Veja que interessante, Daniel fala de um anjo de Deus que o acompanhou durante as suas visões. Em Daniel capítulo 8, verso 16, está escrito: E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E em Daniel também, capítulo 9 e o verso 21, está escrito: Falava eu, falava ainda na oração, quando o varão ou o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, a visão do capítulo 8, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Novamente, o anjo Gabriel é que auxilia Daniel em suas visões. Em Lucas capítulo 1, verso 19, nós encontramos o seguinte relato: Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Observem aqui Gabriel sendo revelado como um querubim cobridor. Quando estudamos sobre o santuário, você se lembra que sobre a arca do concerto, a arca da aliança no Santíssimo, havia ali a imagem de dois anjos? Pois bem, no céu também haviam dois anjos que, ou há dois anjos que cobrem ali o trono de Deus, que assistem diante de Deus. Um deles, no princípio, era Lúcifer e o outro, Gabriel. Lúcifer era o anjo mais respeitado, mais amado, mais poderoso de todos os anjos. Mas quando ele foi expulso, Gabriel tomou-lhe o lugar. E outro anjo tomou o lugar de Gabriel, com certeza, mas a Bíblia não fala nada a respeito desse outro anjo. Mas Gabriel é o anjo enviado depois de Cristo, o anjo do Senhor, que estudamos na nossa última lição. Ele, Gabriel, é o anjo sempre enviado por Deus para comunicar e para tomar providências a respeito do povo de Deus. E aqui, em Lucas, no capítulo 26 e 27, também revela: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O único anjo, aliás, os dois únicos anjos da Bíblia que são citados pelo nome são Gabriel e Satanás ou Lúcifer, certo? Nenhum outro anjo é citado pela Bíblia. Jesus, ele é chamado de anjo do Senhor, conforme estudamos na última lição. Porém, Jesus, literalmente, ele não é um anjo. Ele é um anjo no sentido de mensageiro. O anjo do Senhor, o maior de todos os mensageiros de Deus. Porém, Jesus é divino, não é uma criatura. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Observe que Gabriel estava ali tentando convencer Ciro a deixar o povo ir. E lhe aparece um adversário, lhe aparece um opositor. Lembre-se que a guerra, o grande conflito em que estamos envolvidos, ela ocorre também no mundo invisível. Nós temos os anjos de Deus de um lado, Satanás e seus anjos
do outro lado. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? João capítulo 12, o verso 31, está escrito: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus revela que este mundo tem um príncipe que seria expulso. Em João 40, verso 30, o próprio Jesus diz novamente: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Quem é o príncipe deste mundo? Nós encontramos o príncipe deste mundo lá no nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 5. Nós aprendemos ali, pelas Escrituras, que Adão e Eva, quando foram criados, perfeitos, antes da queda, Adão era o príncipe desse mundo. Mas nós vimos que Adão, infelizmente, deixou de ser um servo de Deus e passou a ser um servo de Satanás, pois o livro de Romanos afirma que somos servos de quem obedecemos. A partir do momento em que Adão passou a obedecer Satanás comendo do fruto, ele tornou-se servo de Satanás e ele entregou a Satanás o principado deste mundo. E desde então, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Com a vitória de Cristo na cruz, Satanás está com seus dias contados. Cristo, por direito, agora é o príncipe desse mundo. Mas, de fato, enquanto Jesus não vem pela segunda vez, Satanás continua sendo aliás, Jesus, ele é o príncipe desse mundo de direito. Satanás continua sendo o príncipe deste mundo de fato. Somente após o milênio, quando Satanás e todos os seus seguidores forem completamente destruídos, é que Jesus será o príncipe deste mundo de direito e de fato. João 16:11, Jesus ainda continua dizendo: do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Portanto, quem é o príncipe da Pérsia? Gabriel, ele não vem para lutar contra Ciro. A verdade é que Satanás, que é inimigo do povo de Deus, estava trabalhando na mente de Ciro para que Ciro revogasse o decreto. E agora Gabriel vem para convencer a Ciro e Satanás se opõe a ele. Quem é Miguel? Miguel vem para ajudá-lo. É importante a gente ressaltar aqui que Satanás sempre se utilizou dos poderes aqui desta terra, não é? Das autoridades dessa terra para oprimir o povo de Deus. Assim ele fez com o Faraó, lá no Egito, assim ele trabalhou aqui também com Ciro, trabalhou com os reis da Pérsia, os reis da Grécia, os imperadores romanos, a ponta pequena, não é? Satanás sempre se utiliza dos poderes dessa terra, como também está descrito lá em Apocalipse, a besta que sobe do mar. Por isso é que o príncipe da Pérsia não se refere ali a Ciro, mas a Satanás. E agora, quem é Miguel? Daniel apresenta por 3 vezes a Miguel. No verso 13 está escrito: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. No verso 21 do mesmo capítulo: mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. E no capítulo 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel, o vosso príncipe, Miguel, o grande príncipe. Miguel, ele é chamado no livro de Daniel
de príncipe. Vejam que interessante este relato do livro de Josué, capítulo 5. Estando Josué ao pé da cidade de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Por que aquele lugar era santo? Porque esse príncipe do exército do Senhor aceitou a adoração? Porque ele é ninguém mais do que o próprio Cristo, do que o próprio Senhor Jesus. Nós já citamos esse texto no nosso último estudo. Portanto, quem é o príncipe do exército do Senhor? É o próprio Jesus. Quem é Miguel, o vosso príncipe? Quem é Miguel, o grande príncipe? Lá no livro de Daniel, é o próprio Senhor Jesus. Não há dúvida. O que mais a Bíblia revela sobre Miguel? No livro de Judas, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 9, está escrito: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Veja que interessante. Primeira coisa, Miguel, aqui no livro de Judas, ele é chamado de arcanjo. Arcanjo vem da junção de duas palavras, arque e anjo. Arque, no grego, significa primeiro, não somente no tempo, mas também em primazia, em autoridade. Ele é considerado também, é usado como um príncipe, como um chefe. Portanto, o arcanjo significa chefe dos anjos, alguém que comanda os anjos, como o próprio título Príncipe do Exército do Senhor o descreve. Miguel, embora seja chamado de arcanjo, nós vimos que anjo nas Escrituras, em nosso último estudo, também significa mensageiro. Portanto, Miguel, ele é o mensageiro-chefe de Deus. Veja só, nós encontramos palavras também com arque, essa partícula grega, no início de algumas palavras. Por exemplo, nós encontramos arquidiocese, que é algo acima da diocese, que comanda as dioceses. Nós encontramos também arcebispo, que é a mesma conjunção grega, é um prefixo que significa alguém que comanda os bispos. Nós encontramos aqui também arcanjo, o comandante dos anjos de Deus também. Lembre-se que não é porque é comandante dos anjos que é um anjo. Da mesma forma que o presidente dos Estados Unidos, ele comanda todas as forças armadas dos Estados Unidos. E, no entanto, ele não é um soldado. Não é porque Miguel é um arcanjo que significa que ele seja uma criatura, um anjo. Mas, conforme a Bíblia o apresenta em inúmeras passagens, ele é o comandante dos exércitos de Deus. E aqui em Judas, Miguel, ele desceu do céu para ressuscitar Moisés. Mas Satanás se deparou diante dele porque Satanás não queria permitir que ele ressuscitasse Moisés. Provavelmente lançou sobre Cristo a acusação de que Moisés havia assassinado um egípcio. Portanto, era grande pecador e não tinha direito à vida.
mas sim ao salário do pecado, que é a morte. No entanto, Cristo, no futuro, pagaria, não é, pelos pecados de Moisés, derramando o seu próprio sangue na cruz. E Cristo tinha o direito de ressuscitar Moisés. Será que Cristo venceu essa batalha? Cristo ali não entrou em discussão e nem argumentação com Satanás. Apenas disse: "O Senhor te repreenda". Qual foi o desfecho dessa história? Vamos relembrar. No livro de Deuteronômio, capítulo 34, verso 5, está escrito: Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. A Bíblia afirma que Moisés morreu e foi sepultado. Moisés estava ali dormindo no pó da terra. E o arcanjo Miguel, que é Cristo, veio para ressuscitá-lo. Lembre-se que não existe vida fora do corpo. Só existe vida no corpo. Portanto, não há como Moisés ressuscitar sem ser no próprio corpo. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 14, o apóstolo Paulo afirma: Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, Cristo. Vejam que a morte reinou desde Adão até Moisés. Desde que a morte entrou no mundo, ninguém havia ressuscitado. De acordo com a Bíblia, o primeiro a ressuscitar foi Moisés. Em que ocasião? Na ocasião em que o arcanjo Miguel, ele foi para ressuscitar Moisés, não é? E Satanás não queria deixá-lo. Portanto, Cristo saiu vitorioso. E isso foi no Velho Testamento. Isso foi antes de Cristo, muito antes de Cristo. O livro de Mateus, capítulo 17, quando fala da transfiguração de Jesus, nós encontramos: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é a mesma descrição ali de Daniel e de Apocalipse? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Os espíritas dizem que era Moisés desencarnado, mas as escrituras afirmam que Moisés ressuscitou pelo poder que há em Cristo. Jesus mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é chamado de arcanjo num contexto de ressurreição. Vejam que interessante, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Jesus virá com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ou seja, Jesus virá comandando todos os exércitos dos céus. Porque, conforme nos aponta o sétimo selo em Apocalipse 8, verso 1, quando Jesus vier, haverá um silêncio de uma semana no céu. Ou seja, todos os anjos do céu vêm com Cristo para libertar o seu povo. Não é quando houver aquele decreto de morte sobre os que não receberem a marca da besta. Ele virá com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Novamente, o arcanjo Miguel virá para ressuscitar os mortos. Então vejam, um anjo literal não pode ressuscitar mortos. Portanto, quem é o príncipe Miguel? Quem é o arcanjo Miguel? Mais uma vez, a Bíblia afirma
que é Cristo, o nome Miguel significa uma pergunta. Quem é como Deus? Vejam que interessante. Em Isaías, no capítulo 14, verso 13 e 14, nós encontramos um relato sobre alguém que queria ser igual a Deus, queria ser semelhante a Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Miguel significa quem é semelhante a Deus? Miguel, na verdade, é mais um título de Jesus. É um título que Jesus usa somente quando ele está em conflito direto com Satanás, em defesa do seu povo, ou em defesa de alguém do seu povo. A palavra marechal também é um título militar que só é utilizado em tempos de guerra. Em tempos de paz, não há marechal. Portanto, Miguel também é um título que Jesus usa somente quando ele está em combate direto contra Satanás. Veja que interessante. Miguel significa quem é como Deus, quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus. O Novo Testamento descreve Jesus como um ser na forma de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, verso 6, está escrito: subsistindo na forma de Deus, falando de Cristo. Colossenses o apresenta como sendo a Cristo, como sendo a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3 a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, o Pai. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 9, diz: quem vê a mim, vem o Pai. Então, quando Jesus ele se apresenta como sendo Miguel, ao mesmo tempo é uma pergunta e um desafio a Satanás. Tu és semelhante ao Altíssimo? Não, somente um é semelhante ao Altíssimo. E é Cristo. Os melhores escritores judeus estão de acordo ao ensinarem que o nome Miguel é o mesmo que o título de Messias. Nenhum ser criado pode preencher essas qualificações. Você entendeu que Miguel é um título de Jesus? Embora Miguel seja também chamado de arcanjo, não significa de maneira nenhuma que Jesus seja uma criatura, mas é apenas um título que Jesus toma. Aliás, a Bíblia, ela apresenta apenas um arcanjo. Não há na Bíblia nenhum relato de que haja um outro arcanjo. Gabriel nunca foi chamado de arcanjo na Bíblia, apenas de anjo. Ele mesmo se apresenta como sendo um anjo. Lúcifer também é apresentado como um anjo caído. Mas e o arcanjo Rafael? O arcanjo Rafael, ele faz parte dos livros apócrifos, dos livros que foram acrescentados pela Igreja Romana na Idade Média à Bíblia, mas que não fazem parte do cânon sagrado. No livro de Tobias, quando fala do livro, fala sobre o arcanjo Rafael, no próprio livro é dito que Rafael conta uma mentira. Portanto, esse livro de Tobias, conforme nós já dissemos, é um livro apócrifo. Ele é um livro de autor desconhecido, não inspirado por Deus, pois que entra em contradição com a palavra de Deus. Um anjo santo de Deus jamais mentiria. Portanto, a Bíblia apresenta apenas um arcanjo. E apresenta a palavra arcanjo em apenas 2 lugares da Bíblia. Um está em Judas, capítulo 1, verso 9, onde aparece o título Arcanjo Miguel, e a segunda vez em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16, aonde é dito que Cristo vem com voz de arcanjo.
Portanto, o arcanjo Miguel, mais uma vez, não é outro senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que o título de Miguel na Bíblia, ele é usado sempre que Cristo está em batalha direta contra Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8, está escrito: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Observe, conforme nós já estudamos até aqui, que Cristo, ele envia Gabriel, lá no capítulo 10 de Daniel, o anjo Gabriel, para pelejar contra Satanás. Na verdade, era para ele convencer Ciro, mas Satanás se coloca diante dele e Gabriel não consegue convencer a Ciro. Então, Jesus vem para enfrentar diretamente a Satanás. E ele usa o título de Miguel e sai vitorioso dessa batalha. Depois, em Judas, é apresentado Jesus indo ressuscitar Moisés. Satanás se coloca diante dele. Jesus diz: O Senhor te repreenda. E Moisés é ressuscitado. Cristo sai novamente vitorioso. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 7, Satanás e seus anjos se levantam contra Deus, a autoridade de Deus, e agora Cristo e seus anjos enfrentam Satanás e Cristo novamente vence a batalha. Cristo venceu a Satanás no deserto da tentação, Cristo venceu a Satanás no Getsêmani, quando Satanás ali estava tentando a Cristo para que desistisse do sacrifício da cruz. Cristo vence a Satanás na cruz. Cristo jamais perdeu uma batalha para Satanás. Por isso, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Deus Todo-Poderoso, vitorioso na batalha. Se nos apegarmos a Cristo, quem poderá se levantar contra nós? Porque é o próprio Cristo que nos defende. Nós encontramos na Bíblia Jesus novamente em batalha contra Satanás em defesa de alguém do seu povo. Está no livro de Zacarias, capítulo 3, está escrito: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Jesus veio para ungir o sumo sacerdote Josué. Josué, com certeza, também era um pecador, porém havia se arrependido dos pecados e Cristo veio para vestir-lhe de vestes brancas, vestes de justiça, de santidade, mediante o perdão dos seus pecados. E Satanás se levantou para se opor. Aqui Jesus não é chamado de arcanjo Miguel, ou do príncipe Miguel, mas certamente nessa ocasião cabe-lhe também esse título, pois que Cristo veio para se opor a Satanás em defesa de alguém do seu povo, assim como aconteceu lá em Judas, no capítulo 1, verso 9, não é verdade? Quantas lições aprendemos através aqui desse estudo, do início do estudo aqui da última sessão do livro de Daniel. Não termina por aqui o capítulo, mas nós vamos usá-lo quando formos estudar o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 10, tá bem? Aprendemos até aqui a respeito da oração. Daniel sempre se saiu vitorioso devido à sua comunhão contínua com Deus, através da oração, através também do estudo da palavra de Deus, através também da fidelidade, da obediência aos princípios de Deus. Nós aprendemos aqui o quanto Deus está interessado e empenhado
na libertação e na salvação daqueles que o temem. Deus ama a todos, quer salvar a todos, mas depende da resposta de cada um. Neste capítulo 10 aprendemos também a respeito do livre-arbítrio. Deus, ele tem poder para reprogramar a mente de qualquer pessoa, inclusive a mente de Ciro. Deus poderia reprogramar a mente de Ciro para que ele não revogasse o decreto, mas Deus não age assim. Deus deu a cada um de nós a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. E Deus, ele precisa nos convencer a mudar de ideia, a mudar de posição, a nos colocarmos contra o pecado, contra a tentação, contra o tentador e ao lado de Deus. E isso leva tempo. Por isso, muitas vezes, as nossas orações parecem demorar tanto para ser respondidas. Para que Deus ele possa tomar uma providência, ele tem que convencer outras pessoas, muitas vezes, para que a nossa oração seja atendida. Portanto, precisamos perseverar na oração, porque quando não perseveramos na oração, demonstramos desânimo, demonstramos falta de fé de que Deus é poderoso para realizar, segundo a vontade dele, o que for melhor para nós, quando colocamos em oração. Persevere, ore, estude a palavra de Deus, coloque em prática a vontade de Deus. Estamos estudando aqui acerca das profecias, das revelações a respeito do tempo do fim, o tempo em que eu e você estamos vivendo. Decida-se por Deus o quanto antes, se você ainda não o fez. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Participe dos cultos, das reuniões de estudo, das reuniões de oração, de evangelismo. Se você ainda não é batizado na igreja adventista, procure um ancião, procure o pastor dessa igreja e entregue-se a Jesus por meio do batismo. É um convite que eu faço a você. Você pode encontrar a igreja mais próxima da sua casa através do site encontreumaigreja.com.br ou coloque no Google Encontre uma Igreja e você será direcionado para esse site. Eu quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos e orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por tão grande amor que o Senhor tem por cada um de nós, por tão grande livramento que o Senhor tem nos concedido a cada dia, por bênçãos incontáveis que o Senhor tem concedido a cada um de nós, a cada momento da nossa existência. E pedimos que nos ajudes, Senhor Deus, a nos livrarmos, a nos desvencilharmos daquilo que cria barreira entre nós e o Senhor, que possamos, com arrependimento, confessar os nossos pecados, que possamos te buscar, Senhor Deus, em primeiro lugar na nossa vida, nos primeiros momentos de cada dia e durante o dia, que possamos render ao Senhor todas as nossas afeições, todos os nossos talentos, que tudo que possamos ser e fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Ajuda-nos naquilo que ainda nos falta. Suplicamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, espero você no nosso próximo estudo. Que Deus te abençoe.